Olá, professores, sejam muito bem-vindos à TPC desta semana. A TPC dessa semana é uma ação do MMR 2022. Nesta TPC, nós falaremos um pouquinho sobre a articulação das habilidades de leitura nas diversas áreas do conhecimento do currículo paulista. Eu sou a professora especialista de língua portuguesa Silvia e também teremos a participação da professora especialista em currículo de ciências, a professora Bárbara, e a professora Giovana, da disciplina de História. A TPC dessa semana é uma ação vinculada ao MMR. O método de melhoria de resultados, MMR, ele faz parte do programa Gestão em Foco da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujo objetivo é promover a melhoria contínua da qualidade do aprendizado por meio da implementação do método nas diretorias de ensino e em todas as unidades escolares. E para desenvolver essa ação, qual é o indicador? O indicador é o desempenho de língua portuguesa nos anos finais. E qual foi o problema diagnosticado? O problema diagnosticado foi o baixo desempenho dos estudantes na disciplina de língua portuguesa nos anos finais. Este desempenho foi diagnosticado na avaliação externa do SARESP realizada no ano de 2021. Esta é mais uma ação dentre as diversas ações que já ocorreram durante este ano de 2022. E qual é a ação? A ação é realizar a TPC para professores de todas as áreas do conhecimento, com foco na articulação do currículo para desenvolvimento das competências leitora e escritora. Hoje, em especial, nós falaremos um pouco sobre algumas das habilidades voltadas para a leitura. A leitura é uma prática de linguagem utilizada por todos nós, seja em nossa vida acadêmica, seja pelos estudantes, seja na nossa vida social. A leitura está presente no cotidiano de nossa vida, seja a leitura de um sinal de trânsito, seja a leitura de uma história em quadrinho, seja a leitura de um gráfico, de uma obra de arte. A leitura, ela está presente em nossas vidas. Então, por que não aperfeiçoarmos, a nossa compreensão dessa prática tão utilizada em nossa vida? E para isso, eu trago uma pequena fala, uma pequena escrita da querida Isabel Soler em seu livro Estratégias de Leitura. A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Neste processo, tenta-se satisfazer, ou seja, obter uma informação pertinente para os objetivos que guiam a sua leitura. E aqui, professores, eu deixo uma reflexão bem tranquila para todos nós. Quando nós estamos lendo, qual é o objetivo naquele momento daquela leitura específica? Quando eu leio um romance, que objetivo eu tenho para motivar a minha leitura? Quando eu leio um manual de instrução, qual é o objetivo para realizar essa leitura? E quando eu simplesmente contemplo uma obra de arte,
O que eu quero com esta contemplação? Agora nós vamos falar sobre algumas habilidades voltadas para a língua portuguesa. Vale lembrar que, apesar de serem habilidades voltadas para a leitura, que estão inseridas no currículo de língua portuguesa, se vocês perceberem aí o conteúdo desta habilidade, essa habilidade pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada por professores de várias disciplinas. E isso faz com que o aluno, com que o estudante perceba a importância da leitura em todas as disciplinas e também em sua vida. Por exemplo, essa habilidade EF 07 LP 02, ela é voltada para os alunos do 7º ano. Isso não quer dizer que ela deva ser contemplada apenas no 7º ano, porque nós sabemos que as habilidades, elas podem ser, de uma maneira ou de outra, trabalhadas, desenvolvidas ao longo do ensino fundamental e também ao longo do ensino médio. Vamos lá, então, para a descrição da habilidade. Comparar notícias e reportagens sobre o mesmo fato, divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades das mídias, os processos de reelaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas. Então, professores, com a leitura desta habilidade, e o conhecimento também por vocês desta habilidade, como que vocês imaginam que essa habilidade pode ser desenvolvida em suas aulas? Agora, esta habilidade, analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital, meme, gif, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. Com o conhecimento que vocês, professores, têm, vocês acham que essa habilidade também cabe para ser desenvolvida nas disciplinas em que vocês atuam? Como que ela poderia ser aplicada? Como que ela poderia ser desenvolvida nas aulas de vocês? E aqui vale lembrar que, como o próprio código da habilidade traz, é uma habilidade que pode ser, que ela pode aparecer tanto no currículo do 8º ano, como no currículo do 9º ano, E nessa época que nós estamos vivendo, com tantas redes sociais, com tantas possibilidades de curtir, postagem no Facebook, no Instagram, em outras mídias sociais também, como que vocês acham que os estudantes receberiam uma atividade com esta habilidade? Se vocês quiserem, podem deixar aí, escrito aí para nós, que depois nós voltamos para ler os comentários de vocês. Já esta habilidade é uma habilidade voltada para o 8º ano, mas que também vocês vão ver que pode sim ser utilizada em diversas disciplinas, em diversos momentos aí durante o desenvolvimento das aulas de vocês. Comparar os editoriais de jornais impressos, digitais e de sites noticiosos. Então, para eu trazer uma atividade ou uma situação de aprendizagem com esta habilidade,
Quais seriam os objetivos desta atividade, dessa situação de aprendizagem? Quais instrumentos eu precisaria ter em mãos para que os estudantes desenvolvessem com assertividade e com criticidade também esta habilidade? Quais atividades poderiam compor essa situação de aprendizagem? Quanto tempo eu poderia utilizar da minha aula ou quantas aulas eu poderia desenvolver uma situação de aprendizagem para que esta habilidade fosse contemplada? E esta habilidade aqui também voltada para o 8º e o 9º ano. Analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema. Quem poderia ou quais professores de quais disciplinas poderiam desenvolver uma atividade com esta habilidade? Como seria esta atividade? Como seria o desenvolvimento para esta análise, né? Caberia uma atividade individual ou uma atividade em equipe? Se for em equipe, de quantos alunos em uma equipe? Quais seriam os textos, né, que eu traria ou que eu poderia sugerir aos alunos de pesquisarem? Né? Então, são N possibilidades para o desenvolvimento desta habilidade também com os estudantes. E aqui nós também temos uma habilidade que pode ser desenvolvida tanto no 8º ano como no 9º ano, que é analisar a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público. Analisando esta habilidade, eu penso que nós temos N oportunidades de desenvolvermos situações de aprendizagem que contemplem atividades para que essa habilidade seja desenvolvida. Mas você, professor de língua, de história, de geografia, de matemática, de ciências, de biologia, e os demais professores, como que vocês proporiam uma situação de aprendizagem com atividades para desenvolvimento desta habilidade? Quais seriam as atividades? Com quais objetivos? Com quais textos ou com quais situações do cotidiano vivido aí no entorno da unidade escolar que você está inserido? Agora eu passo a fala para a professora especialista em currículos, Giovana, e agradeço a participação de todos nesta TPC. Um grande abraço e me coloco à disposição de cada um de vocês. Olá, professores. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a essa TPC, a esse momento de reflexão e de proposição de ações, né? Porque num passo a passo a gente teve fases de diagnóstico, fases de averiguação, fase agora de proposição de ações, que é uma constante, é um ciclo vivenciado por vocês e com esse enorme desafio que se propõe hoje. A Silvia já antecipou as apresentações, mas cabe retomar mediante até um público novo, né? Um público novo presente nas nossas escolas, professores que talvez não nos conheçam. Eu sou Giovana, responsável por História aqui na Diretoria de Ensino de Mojimirim, e hoje nos propusemos a esse diálogo, no qual vamos pensar o desenvolvimento de competências e habilidades vinculadas à leitura, produção de texto, articulado a todos os componentes, a todas as áreas de conhecimento.
Mais especificamente, nesse caso, estamos dialogando aqui com ciências humanas e também com ciências da natureza. Antecipo o meu pedido de desculpas, às vezes, por algum incômodo que apareça na gravação. Eu estou fazendo essa gravação aqui na diretoria, é um local bastante movimentado, né? Até há pouco estávamos com uma fanfarra aqui do lado, ensaiando, motivada pela comemoração de aniversário do município de Mojimirim. Enfim, cabe pedir antecipadamente desculpas por qualquer prejuízo na gravação que está sendo realizada. Mas eu acho que vai ser viável. Vamos tentar dialogar dentro do possível, né? E pensando nesse enorme desafio que nos é proposto de desenvolvimento de habilidades vinculadas à leitura, ou até mesmo que envolvam o raciocínio lógico-matemático em todas as componentes curriculares e sem abrir mão das especificidades de cada componente. Antecipo a importância de realizarmos uma retomada histórica. Essa discussão ela não surge de forma espontânea, não é uma coisa que aparece dentro desse percurso pós-pandêmico. É um diálogo que já foi proposto e foi objeto de ações formativas desenvolvidas pela SEDUC. Talvez alguns de vocês, professores, realizaram esses cursos, como foco-aprendizagem, mecanismos de recuperação, e até discussões presentes e desenvolvidas em planejamentos, ações de replanejamento. Cito aqui em 2015, que foi objeto de diálogo proposto para o replanejamento, essa articulação, essa relação dialógica possível, pensando numa habilidade, seja de língua portuguesa ou de matemática, e vinculando as situações de aprendizagens comuns às outras áreas de conhecimentos, aos outros componentes curriculares. Então, já vivenciamos esse processo e essa discussão, às vezes de forma equivocada, às vezes entendida de forma arbitrária, mas é importante retomar esse conceito de estabelecer um diálogo, né, dentro de cada componente curricular, com o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de texto. Sabemos que um aluno, uma pessoa, quanto mais leitora for, quanto mais se lê, melhor vai ser o seu desempenho. E a escola, sem dúvida, é um espaço em que o desenvolvimento das habilidades de leitura passa pelo compromisso de todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Cada professor, dada a especificidade da sua disciplina e da área em que atua, tem sua contribuição a dar, principalmente quando nos referimos às capacidades leitoras. A língua portuguesa ela é fundamental em nossa prática, pois a leitura, a escrita, a interpretação de texto, a análise, a identificação de fontes, enredos, contextos, entre outras habilidades, elas estão intrinsecamente ligadas ao processo de aprendizagem em todas as disciplinas. E mais especificamente, pensando em ciências humanas e sociais aplicadas, voltar esse olhar para essas habilidades que são avaliadas em língua portuguesa tem o objetivo de identificar e reconhecer o que ainda precisa ser enfrentado no âmbito da língua materna para o melhor desenvolvimento das nossas habilidades e compreensão dos nossos conteúdos, da nossa área de conhecimento. Então, a Silvia nos trouxe, na apresentação inicial, essa seleção, esse recorte feito, envolvendo as habilidades essenciais de língua portuguesa, voltadas às práticas de linguagem vinculadas à leitura, né? E, para efeito de modelização, eu trouxe essa habilidade que eu destaco aqui, que é uma habilidade de ensino fundamental, voltada
aos 8º e 9º anos. Em língua portuguesa é a habilidade 20C. Para quem ainda não se apropriou dessa nomenclatura, é importante perceber que quando a habilidade é apresentada, a princípio vai se referir ao ciclo, né? No caso, o ensino fundamental, envolvendo do 1º ano ao 9º ano, ou o ensino médio, EM, né? Da 1ª série à 3ª série do ensino médio. Os números que aparecem em seguida são relacionados ao ano que a habilidade está se dedicando, ou então a série, no caso do ensino médio. Se referindo em seguida ao componente curricular, no caso do ensino médio, vocês vão perceber que aparece com mais constância a questão da habilidade diária, né? Então, vocês vão encontrar mais esses termos, vai ter sim habilidade específica de história, geografia, sociologia, filosofia, mas é bastante comum vocês encontrarem as habilidades de área envolvidas, né? E a habilidade, o número ao qual se refere essa habilidade, podendo ser desmembrada. A gente sabe que, dada a homologação da BNCC e a proposta das habilidades específicas, as competências gerais, as competências específicas, e mediante um estudo realizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, às vezes uma habilidade era desmembrada em 2 ou 3, daí aparecer a denominação A, B ou C. Em alguns casos até um símbolo, um asterisco, indicando que essa habilidade não existe na BNCC e foi contemplada no currículo paulista. E eu trouxe essa habilidade que é analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema. Quando vocês vão fazer uma análise da apresentação das habilidades essenciais, vocês vão ver essa distinção em língua portuguesa que coloca os campos de atuação. Tá? Então, vai ter lá a atuação na vida pública, mais comum a todas, a apresentação da habilidade e os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento seriam uma espécie de indicação de como esse trabalho vai ser efetivado, como que se dá essa prática. Então, para se desenvolver essa habilidade, que é analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema, são utilizados pelo professor de língua portuguesa estratégias e procedimentos de leitura em textos reivindicatórios ou propositivos. Então, para efeitos de modelização, e essa modelização pode-se ter um desdobramento na escola através do estudo que a TPC viabiliza para cada professor, né, mediante o estudo das habilidades vinculadas ao seu componente curricular, encontrar esse vínculo. Cabe, então, uma definição bastante lúcida e clara sobre essa diferenciação entre textos propositivos e textos reivindicatórios, né? O próprio termo já dá uma indicação da proposta que se tem quando se fala de tipos de textos, quais são os diferenciais, porque um texto propositivo ele vai dizer respeito a uma proposta, a uma recomendação, uma sugestão de algo que se julga ser de direito ou adequado para alguém ou para muitos. Os textos reivindicatórios já tomam um caráter de exigência em que a pessoa exige e reivindica, solicita, cobra por algo que confie ter direito. Quando a gente vai fazer então essa transposição dessa habilidade que é específica, que compete ao professor de língua portuguesa, que tem as estratégias, os mecanismos e os recursos para o desenvolvimento dessa habilidade, e criar um vínculo com o que encontramos no currículo, dentre habilidades essenciais elencadas, tá? Nesse caso, só procurei por habilidades essenciais no currículo de história. Quando a gente vai procurar um vínculo, já existe
um discurso ainda implícito, mas que percebe-se que gradativamente se dá um processo de construção também com o intuito de que o aluno tenha entendimento do que é uma proposta e o caráter reivindicatório que, como cidadão, lhe compete nessa sociedade, tá? Então, se a gente busca lá nas origens dos anos finais, lá no 6º ano, a gente já percebe que está se permeando uma discussão, né, que em determinado momento, em dado momento, vai permitir que se crie uma conexão, que se crie um vínculo com essa habilidade, né? A gente não pode entender dentro de uma concepção de um currículo que se pretende integral, que pretende que o aluno desenvolva o protagonismo, que tenha participação, que tenha atuação crítica, né, mediante a sociedade, que tenha um papel transformador mediante a sociedade, que nós entendamos, é inevitável que nós entendamos que há uma relação, sim, articulada, construtiva, para que o aluno, mediante a construção de vários componentes curriculares, várias áreas de conhecimento, se torne, ao término de sua vida escolar, pelo menos o ensino básico, né, um aluno que se aproprie desses conceitos e desse papel realmente protagonista. Então, nós temos lá no currículo do 6º ano, que no caso é apresentado sempre elencando quais são as unidades temáticas trabalhadas, qual habilidade se refere, quais são os objetos de conhecimento, já aparece essa questão da linguagem e do seu aspecto cultural e seu significado social político, que é atribuído à linguagem. Então, dentro dessa dinâmica que se traz no objeto de conhecimento, que é o conhecimento de tradições orais, valorização da memória, surgimento da escrita, noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e história, a gente já está tendo, já está construindo, né, esse percurso em que o aluno vai se tornar um leitor competente. É muito interessante esse processo quando a gente começa a fazer essa análise partindo de uma habilidade que não é especificamente da nossa área, né? E isso vai se construindo, principalmente quando a gente fala de textos propositivos, de textos reivindicatórios, na noção que nós temos de Estado de Direito Democrático, a noção do Estado, a noção de direitos, deveres, cidadania. Quando a gente traz esse recurso, né, esse discurso que diz respeito ao entendimento das diferenças, das pluralidades e dos direitos humanos. Isso tudo constante no currículo do 6º ano. Se eu fizer um passo a passo e procurar essa conexão ao longo desse ciclo do ensino fundamental de anos finais, a gente vai encontrar no currículo de 7º ano, de 8º ano, de 9º ano, premissas encontradas até o final do ciclo básico no ensino médio. O 9º ano especificamente, já que essa habilidade a qual nos reportamos, essa habilidade de língua portuguesa a qual nos reportamos, ela se trata de uma habilidade trabalhada lá no 8º e no 9º ano, eu trago para vocês algumas unidades temáticas que trazem esses conceitos de transformações culturais, de questão de violências contra populações marginalizadas, as relações que são construídas nesse processo de globalização e principalmente no que diz respeito ao processo, né, de se ter uma Constituição que é colocada em 1988 e que traz essa emancipação e essa discussão sobre as cidadanias envolvendo os analfabetos, indígenas, negros, jovens, etc. E nesse entendimento das habilidades é sempre essencial perceber
que, apesar de algumas habilidades elas se mostrarem como objetos de conhecimentos comuns, a gente vai ver que há uma construção gradativa, e isso é uma característica do currículo, né, paulista, que percebe um processo gradativo de apropriação das habilidades, né, que envolve várias operações mentais, e não se trata simplesmente de focar o trabalho em adquirir um conhecimento que perpassa pela memorização, aplicação, análise, avaliação e criação, né? Mas que está dentro de um processo que envolve o conhecimento e apropriação de conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e metacognitivos, que são organizados numa ordem crescente de complexidade. Então, nós todos aqui que temos essa tarefa de ensinar, nós precisamos ter clareza de que as atividades pedagógicas construídas no currículo paulista, elas não estão atentas só ao exercitar o lembrar. Nós temos várias outras questões que superam a ideia de identificação, reconhecimento, localização, porque isso não é suficiente para o aluno. Ao aluno é necessário que ele tenha a oportunidade de recuperar informações aprendidas e transferir esse conhecimento para outras situações, sendo capaz de resolver problemas cada vez mais complexos, né? Então, um aluno que consegue compreender, interpretar, exemplificar, um aluno que consegue sintetizar, inferir, explicar, criticar, criar, enfim, ganha uma grandiosidade, né, em que é necessário mobilizar um conjunto de habilidades e não uma única apenas. E a gente pensa, então, quais estratégias eu desenvolvo para desenvolver essa habilidade de leitura nos alunos, né? Dentro da minha disciplina de História ou de Geografia, né? A diversificação também dos recursos utilizados pelo professor é uma coisa que a gente sempre teve atento na nossa área de conhecimento, sempre foi muito presente essa diversificação de uso de gêneros textuais, né, de recursos como músicas, canções, filmes, textos com produções culturais, colocando em pauta uma discussão ali nessas atividades escolares que são mediadas pelos professores, que permite o desenvolvimento dessa percepção mais apurada por parte do aluno, com relação a determinada situação de comunicação que lhe é proposta. Então, quando a gente privilegia esses desafios e as formas diferentes que se tem de abordar essas situações, essas interpretações diversas que a gente propicia através do uso de uma obra de arte, por exemplo, traz para os alunos esses saberes e manifestações culturais diferenciadas e que são trabalhadas de forma crítica, né? E estimulam processos de constantes transformações, né? Eliminando marcas de uma construção histórica que às vezes é essencial nesse papel que o aluno tem de entendimento da sociedade em que vive. Então, nós temos várias possibilidades de trabalho e não existe uma receita única, mas existem passos que, se formatados e seguidos, né, no planejamento e até mesmo na análise de uma situação de aprendizagem proposta, a gente vai ver que desencadeia um processo bastante legal, bastante produtivo, né? Primeiro, o professor sempre tem que definir as estratégias de leitura de um texto, por exemplo, né? Que tipo de texto eu estou utilizando, qual a estratégia que eu vou elaborar para se trabalhar esse texto. E não é só leiam
e definam. Normalmente eu tenho que propor questões para que esses alunos localizem os argumentos utilizados pelo autor para defender sua tese, né? Mover um debate, né? Uma outra estratégia interessante, propiciando essa troca de ideias, proposição de argumentos, contra-argumentos. Eu trago um problema, qual a solução que você pode me trazer? Mediante uma refutação, qual é a sua proposta? É um mecanismo bastante inteligente e interessante de se colocar mediante a leitura de um texto. A pesquisa é um processo elementar e que às vezes é banalizado, né, dentro de uma atividade escolar, porque o aluno ele vai buscar informações sobre o tema, mas boas informações, uma boa pesquisa como elaborada, né? Quais são os referenciais, as fontes que são utilizadas? Eu basicamente pego lá a primeira informação a lançar no Google e coloco como referência a Wikipedia, né? Como que eu posso encontrar dentro de milhares de informações que são facilitadas e possibilitadas hoje, aquelas informações que são realmente qualificadas, né? Percebendo realmente como às vezes essas ideias se contrapõem, como são diferenciadas, né? E esse enfrentamento mesmo dos problemas identificados. Se a gente coloca numa situação da aprendizagem, talvez não esteja muito legível para vocês dentro desse slide, mas vocês têm essa referência nos cadernos de história, caderno do professor. Aqui eu me reporto ao caderno de professor do 9º ano, né, dentro de uma possibilidade, então. Aqui a gente tem uma sequência bem construída, utilizando vários textos, utilizando vários tipos de recursos, vários tipos de fontes, partindo de um fragmento, um excerto, né, da Constituição Brasileira de 1988, no que se refere ao artigo 231, sobre os índios, que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E vem todo o trecho referente ao artigo 231, que trata sobre essa questão dos direitos dos índios, né? Como contraponto, então, é colocado em seguida, trazendo como fonte o relatório Figueiredo, de 1967, uma transcrição do texto, no qual são analisados crimes contra a pessoa e a propriedade do índio, né, que são colocados, são levantados os dados referentes aos assassinatos de índios, prostituição, sevícias e trabalho escravo, usurpação do trabalho do índio, apropriação e desvio de recursos oriundos do patrimônio indígena, a questão da situação invasiva sobre o patrimônio indígena, envolvendo a questão de vendas de gado, arrendamento de terras, venda de madeira, exploração de minérios. Sim, e esses são os crimes e são apresentados aos alunos dados referentes a isso. E também objeto de um estudo da Comissão Nacional da Verdade, né, um estudo realizado em 2014, em que é intitulado como Direitos Indígenas são subordinados a planos governamentais, e vem uma crítica a essa situação, né? Então, nós temos três fontes, 3 textos distintos, né? Já temos aí uma diversidade de textos, porque nós temos um texto normativo, um texto que é a Constituição, nós temos um texto que apresenta dados, e nós temos um texto que é
aquele que investiga a situação e coloca uma situação, um contraponto, uma refutação a essa situação de tratamento aos índios. Essa diversidade já está garantida, essa abordagem está garantida e enriquecida por esse olhar de perguntas que otimizam a leitura, que tornam essa leitura mais pertinente. Então, nós temos lá as perguntas da análise das datas de produção desses textos, quais são as ideias principais de cada uma dessas fontes, qual é a crítica que a Comissão da Verdade traz à situação, quem produziu esse documento 2, né? Esse documento corrobora aquilo que aparece no documento 3, né? Qual a leitura que se faz através da fonte 2 dos aspectos de violação dos direitos indígenas conquistados na Constituição Federal de 88, né? Então, nós temos essa situação, esse fragmento, tá? Esse recorte que eu fiz nessa situação de aprendizagem. A gente vê que a parte que antecipa essa situação de aprendizagem, atividade 1, ela se refere à Constituição, ela traz a questão das torturas vivenciadas durante o período da ditadura militar, né? E ela perpassa tanto por conteúdos históricos importantíssimos, mas também sobre aquilo que envolve essa apropriação da competência leitora e escritora dos alunos. Então, há um casamento, há uma articulação, né? E como que se faz, então, pensando nessa situação dessa habilidade, quando a gente propõe essa articulação? Aqui, na habilidade de língua portuguesa, tal qual apresentada anteriormente, temos essa proposta: analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema, né? A proposta seria, então, dignificar, respeitar a questão indígena. Essa proposta transparece na Constituição, né? Eu analiso essa eficácia trazendo esses contrapontos, dados que inferem, que indicam, né, que mesmo havendo uma legislação, uma normativa sobre o tema, existe uma violação muito grave à situação dos índios no Brasil, né? E como que eu avalio isso, então? Pensando em estratégias e procedimentos. Esses são os objetos de conhecimento. Língua portuguesa vai trabalhar tal qual, né? Estratégias, recursos e mecanismos que são comuns ao professor. Essa habilidade é de língua portuguesa, né? A questão de estabelecimento de estratégias, procedimentos de leitura em textos reivindicatórios e propositivos é objeto de conhecimento para o desenvolvimento da habilidade em língua portuguesa, que está lá presente no 8º e no 9º ano, mas que transcorre dentro das situações de aprendizagem do currículo de história. Nós utilizamos esses tipos de textos. Então, eu trago para um aluno um problema, eu tenho essa situação, né? Você teria um texto propositivo ou reivindicatório a se escrever? Eu poderia passar esse processo até pensando em projeto de vida, pensando em outras disciplinas, em eletivas e no objetivo maior realmente que se tem no currículo, que é a formação integral desse aluno, poderia perpassar então por uma situação em que se traz, no momento inicial, bastante primário, bastante amador realmente, como que se faz um texto propositivo e reivindicatório dentro do espaço escolar, numa micro situação, então, tá? Eu começo, então, por esse protagonismo que se referencia muito aos grêmios estudantis e ao seu papel,
né, a sua premissa, a sua razão de acontecer, em que aspecto eu posso melhorar o ambiente escolar, né? Como que eu posso fazer um texto propositivo a respeito disso? Como que eu posso direcionar aos professores, à direção, um texto reivindicatório pautado pelo conhecimento daquilo que é normativo e em respeito ao que se refere a uma legislação, pensando em direitos e deveres também, né? Até ampliar essa discussão a um ponto que o aluno percebe que atuante, né, na sociedade, né, com esse papel extremamente crítico que se tem, né, ele vai ter também esse papel positivo de cobrar situações, né, em termos de município, em termos de dignidade, do tratamento da saúde, né, da segurança, da educação, né, que são direitos básicos tratados aqui, né, até perpassar por algumas questões, por algumas demandas, né, que pensam nesse sentido comunitário e empático que se tem mediante uma sociedade, e como isso se constrói. Então, dentro dessa proposição, em que eu posso trazer uma situação, problema, olha, eu tenho esses dados, eu tenho essa informação, eu tenho esse artigo dentro de uma Constituição construída nesse país que perpassa por tais direitos. Esses direitos não estão sendo respeitados. Como cidadão, como que você se vê atuando e cobrando mediante a situação? Vamos criar um texto reivindicatório? Vamos criar uma ideia de proposição para isso? Qual é o problema e qual é a solução, né? É bastante interessante esse jogo e é muito caro aos professores de ciências humanas, principalmente quando pensamos no Estado democrático de direito, né? Dentro desse conceito de que um Estado democrático de direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelo direito dos cidadãos, né? Então, nós temos que coibir abusos, às vezes, de um aparato estatal para com os indivíduos e conferir autonomia e liberdade aos indivíduos nas suas atividades cotidianas, que hoje são representadas principalmente como inibidores do poder estatal, que é a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, dentro de um conceito de democracia política, né? E nesse modelo de Estado que temos hoje, bastante presente em muitos países, alguns não, a soberania popular é que dá legitimação, né, para que se crie esse corpo de leis, para que se crie uma Constituição, tudo que vai nortear, né, a vida do cidadão comum e dos agentes estatais também, né. Lá na Constituição, nós temos que preconizado no primeiro artigo, no artigo 1º, que o Estado é balizado pela premissa de que todo poder emana do povo, de certa forma, né? Mas temos essa premissa maior, que um Estado democrático de direito é base de sociedades justas, inclusivas, pacíficas, né? E, acima de tudo, a gente pensar que uma sociedade justa é aquela que capacita seus cidadãos a participar e se engajar de forma construtiva na sociedade, né? Então, nós temos lá na Constituição, no seu artigo 1º, essa escrita sobre um Estado democrático de direito que tem como seus fundamentos básicos, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, né? E essa Constituição foi um ganho porque ela ampliou de forma inédita direitos sociais e políticos dos brasileiros, né? Ela se mostra, ao longo desses anos todos transcorridos, ainda incompleta, né, em muitos aspectos,
né? E ampliar essa discussão e até concretizar para que ela se efetive, ela requer maior participação nos mecanismos de decisão política, né? Para que os direitos assegurados em lei eles se tornem realmente conquistas concretas. Eu não estou divagando, eu só estou demonstrando que o aluno que se torna um competente leitor, né? Um aluno que transita em vários gêneros, um aluno que tem entendimento do que é um texto propositivo e do que é um texto reivindicatório, não só no seu caráter formal, né, nas regras que os embasam, mas um aluno que realmente entende qual é o conceito de proposição, de reivindicação, e isso dentro de um Estado, né, de direito, vai ter o entendimento ao longo da sua vida escolar, né, sua formação básica, ele vai ter um entendimento, se bem construído, e se esse acesso à análise desses textos forem viabilizados, né? Então, nós tínhamos lá uma habilidade de língua portuguesa, que eu encontro um caráter construtivo, sim, e uma relação, uma conexão muito clara, né? Quando eu dialogo aqui com humanos, né? Eu tenho esse processo construtivo, né? Para que esse aluno tenha esse desenvolvimento dessa consciência social e de participação de uma sociedade de direitos, de deveres, mas acima de tudo democrática, né? E ele se perceber não como uma pessoa que é refém de decisões externas, uma pessoa passiva mediante situações que ocorrem, né? Situações de miséria humana mesmo, e miséria que eu digo é cultural, é intelectual, não é só miséria econômica e social, né? Situação de miséria, ele se perceber como atuante e com grande potencialidade de transformar e buscar soluções para esses problemas. Eu agradeço muito, coloco-me à disposição, caso queiram conversar, estamos sempre abertos para vocês, né? E até ampliar essa discussão, de repente, linkando com outras situações, com outras possibilidades. Mas é realmente muito interessante, sob a análise que às vezes a gente só tem vinculado ao nosso currículo, mas quando a gente começa a dialogar com as outras áreas de conhecimento, perceber que a intencionalidade pedagógica, ela existe, ela é presente e ela pode se efetivar de forma bastante significativa. Acho que agora eu passo a palavra para a Bárbara. Muito obrigada. Um bom trabalho para todos. Olá a todos. Sei que já foi apresentada, mas meu nome é Bárbara, sou técnica de Ciências e Biologia daqui da diretoria. E continuando, né, o que foi proposto, a nossa TPC. E ciências, como pode ajudar a habilidade de português? Então, eu tenho aqui as habilidades, só vou colocar aqui o apontador disso. Nas habilidades propostas no currículo paulista em português, temos aqui, né, ensino fundamental, 8º e 9º ano de português, habilidade 20C. Ele coloca, né, estratégias e procedimentos de leitura em textos reivindicatórios ou propositivos, analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema. Em história foi falado um pouco sobre essa habilidade, e em ciências também dá para trabalhar ela. Em ciências a gente consegue também trabalhá-la. Então, essa habilidade em português, aí colocar novamente aqui, essa habilidade em português a gente consegue trabalhar no 8º ano, então ensino fundamental, 8º ano, ciências, habilidade 16. Discutir
iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas, regionais e globais, provocadas pela intervenção humana. Nós temos aqui, então, no currículo em ação do 8º ano, nós temos, deixa eu passar o slide, na página 82, situação de aprendizagem 3, atividade 4, uma sugestão de trabalho no que, após ser comentado, ser falado sobre as mudanças globais, que seja feito um seminário. E nesse seminário, que tenha pelo menos 4 temas, né? Ele coloca aqui o que é e como acontece o efeito estufa, a importância da atmosfera, o efeito estufa na Terra. Ele faz essa sugestão, de propostas de seminário. É possível após esse seminário que os estudantes eles reparem, pensem, o que tem na nossa comunidade que pode ter sido, que está diferente do que era, que pode ter acontecido por conta de alguma mudança climática. Existe esse acontecimento? Se sim, por que não fazer uma carta para a Câmara Municipal pedindo, falando sobre o problema, e que a comunidade quer uma solução? Por que não? Parece meio, não sei, quando eu pensei nessa atividade, nossa, mas será que isso é possível? E aí eu fui lembrando, das escolas que eu trabalhei, e realmente, se a gente parar para pensar, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Por isso que a minha sugestão de trabalho é essa. Após essa atividade dos seminários pelos estudantes, fazer um fechamento, fazendo uma carta propositiva. Fica aí minha dica de trabalho. Lembrando que esse tipo de ação faz parte da ODS 13, ação contra a mudança global do clima, e está no item 13.2, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Então, além da gente fazer uma atividade, fazer o fechamento de uma atividade do currículo, da atividade 4, que está no currículo em ação, a gente trabalha as ODS. E é isso. Tchau, gente. Bom trabalho. Bom trabalho ainda para vocês.